Boa tarde. Vamos esperar então o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso querido presidente, e acho que é aqui, não é? AB São Paulo. Não, pode deixar. Aqui? Isso. Vamos ver se vai dar certo aqui da forma que eu fiz. Ô, presidente Caio, como está? Que alegria! Alegria nossa, professor Fernando Passos. Muito obrigado por mais essa oportunidade de falarmos com a advocacia da querida região de Araraquara e, notadamente, com os nossos alunos da querida Uniara. Muito obrigado. Olha, eu queria primeiramente agradecer muito a disponibilidade do nosso querido presidente para estar conosco nesta live importante, porque a advocacia tem tido muitas dúvidas, não é, presidente, esse dia a dia da pandemia. Evidentemente que todos estamos, sob certos aspectos, perdidos em vários aspectos mesmo da relação humana, do nosso cotidiano, o nosso cotidiano com o direito. Vossa Excelência sabe, eu tenho feito essas lives, fizemos uma agora ontológica com o presidente da Câmara dos Deputados também, onde fomos tratados com muito respeito, a advocacia brasileira também, não é? E fizemos com o ministro Gilmar Mendes, doutor Ives Gana, enfim, grandes nomes, e desta galeria, certamente, ela não estaria completa se o senhor não fizesse parte dessa nossa live, né? Então, eu queria primeiramente agradecer. A Uniara se sente muito homenageada com o aceite de Vossa Excelência. E sem mais delongas, presidente, porque realmente o presidente Caio dispensa a apresentação, né? Todos nós temos enorme admiração, é o nosso presidente, né? É o presidente de quem votou e quem não votou, é o presidente de todos, né? E procura fazer com que a advocacia toda esteja muito bem representada. Então, primeiramente, eu queria também, presidente, agradecer, além da vossa presença, o nosso Tiago Romano e toda a diretoria que está participando ativamente aqui da live, também o nosso conselheiro Paulo Malara, né, o conselheiro de sempre nosso, né, os nossos amigos de Matão, da gloriosa Matão, nosso querido Paulo também, e de toda a região, muitos advogados me ligaram, os advogados de São Carlos também que participariam, portanto, é muito honroso para nós, o nosso reitor também estar participando, e acima de tudo, os estudantes da nossa Uniara. Primeiramente, eu queria perguntar, senhor presidente, qual é o papel que a OAB sente que ela tem neste momento também do combate à pandemia? Se ela também consegue ajudar, não só na questão da advocacia em si, que nós vamos falar um pouco mais à frente, né? Mas no combate à pandemia, se a OAB conseguiu ter ações ou consegue ter ações também para bem combatê-la. Obrigado, professor Fernando Passos, por esta ponderação que nos permite trazer a toda a sociedade, aos alunos da Uniara e à advocacia, a compreensão que temos do papel da nossa instituição no ambiente da sociedade civil. Quero fazer alusão, primeiramente, a uma pesquisa que foi realizada no ano passado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que apontou que a entidade com maior credibilidade junto à sociedade civil é a Ordem dos Advogados do Brasil. Esta pesquisa de repercussão no contexto da sociedade civil deu um índice de aprovação à nossa instituição da ordem de 66%. E isso, ao mesmo passo que nos traz uma alegria de sermos reconhecidos com esta credibilidade perante a sociedade civil, nos traz um compromisso e uma responsabilidade de direcionarmos com as nossas ações, através de exemplos, mecanismos importantes que a sociedade civil pode se espelhar. Por essa razão, professor Fernando Passos, desde o início da pandemia, nós temos procurado nos alinhar
as recomendações das autoridades médico-sanitárias para cumprirmos todas as medidas de proteção à saúde de todos, sem nos descurar, evidentemente, da essencialidade da advocacia, que precisa continuar a sua prestação profissional para dar suporte ao cidadão. E nós todos aprendemos com o mundo inteiro de que o mal que estamos a vivenciar, o coronavírus, ele não dá tempo de arrependimento àqueles que tardam na tomada de ações de proteção. Por isso, a nossa OAB São Paulo, o Conselho Federal, todo o sistema ordem, tem dado uma recomendação a toda a sociedade. É preciso estarmos atentos às recomendações médico-sanitárias das autoridades, para que possamos proteger as nossas saúdes, as saúdes das nossas famílias e de toda a coletividade. Este é um primeiro direcionamento fundamental que penso que a nossa instituição está a fazer. Outros direcionamentos que são também fundamentais e importantes, por exemplo, é a compreensão de que nós precisamos dar uma estrutura de suporte econômico a toda a coletividade para que nós possamos cumprir as medidas de isolamento social. Para que se tenha uma ideia, no círculo de atuação da nossa OAB São Paulo, nós expedimos ofícios e estabelecemos interlocuções com o governo do estado de São Paulo, e as subseções também fizeram o mesmo junto aos municípios, para assinalar que o momento requer, mais do que em qualquer outra oportunidade, um compromisso do poder público com o pagamento de precatórios. Porque o pagamento de precatórios, das requisições de pequeno valor, representam o cumprimento do compromisso do Estado que foi admitido no ambiente de um processo do Poder Judiciário. E a quase totalidade dos credores de precatórios e de requisições de pequeno valor são pessoas que compõem grupos de risco, pessoas de idades muito avançadas e que precisam desse suporte econômico. Fizemos as interlocuções. Num primeiro momento, embora não tenhamos sido exitosos na compreensão por parte do poder público, que acabou fazendo solicitações, por exemplo, junto ao Tribunal de Justiça, para que houvesse uma prorrogação dos pagamentos. Aí, a OAB São Paulo apresentou um pedido de providência junto ao Conselho Nacional de Justiça, que, em sede de liminar, acatou parcialmente o nosso pleito, determinando ao Tribunal de Justiça que não admitisse quaisquer prorrogações sem que houvesse a apresentação de um plano de pagamento dentro do próprio ano que está em curso. É dizer, o poder público executivo, ele estabeleceu desde o ano anterior um compromisso de pagamento ao longo do ano de 2020. Se nesses meses correspondentes aos problemas vivenciados com a arrecadação há dificuldade, ele precisa fazer uma reprogramação para que dentro do próprio ano de 2020 os pagamentos sejam realizados. Este é um exemplo de uma ação importante de defesa de toda a sociedade civil, para que os credores de precatórios, pessoas que compõem grupo de risco, tenham o estofo econômico para suplantar este momento de dificuldade. São muitas as ações, mas sem dúvida alguma, todos os dias estamos a sopesá-las para que façamos direcionamentos que sejam exemplos e que a sociedade civil possa acolher, cumprindo o nosso papel e respondendo ao privilégio de termos sido reconhecidos como a entidade de maior prestígio junto à coletividade. Não, esse exemplo é excepcional. Eu conhecia porque eu vi pelo nosso site,
mas era uma coisa que nem tinha me ocorrido. E realmente, os precatórios, eles privilegiam quem está no grupo de risco mesmo. Foi uma ação extraordinária e deve ter agora uma comissão acompanhando tudo isso, né, presidente? Para que realmente ocorra, né, essa prioridade, vamos chamar assim. Há um trabalho exemplar da Comissão Estadual de Acompanhamento dos Precatórios, né? O doutor Sandoval é o nosso presidente, ele nos deu todo o suporte técnico para que pudéssemos fazer interlocução com o governo do estado, com alguns municípios, que as subseções também pudessem fazê-lo, e também nos assessorou nessa postulação junto ao CNJ. E faremos o acompanhamento para que efetivamente os credores do poder público sejam respeitados quanto ao pagamento dos seus créditos. Muito bem. Presidente, outra questão que ainda não envolve a advocacia em si no dia a dia, como nós vamos tratar agora, mas é muito importante, e a CAASP conseguiu dar algum auxílio aos mais idosos, aos vulneráveis? Teve alguma questão? Porque nós devemos ter tido também alguns colegas com o corona, né? Imagino isso, e tendo precisado de muita atenção médica também, né? Houve esse apoio especial por parte da CAASP, algum programa especial ou não? Sim, o presidente Luiz Ricardo Vasques Davanzo, com o auxílio dos seus diretores, intensificou todo o trabalho da CAASP em favor da advocacia e dos seus dependentes. Em número de advogados, nós somos em quase 400 mil só no estado de São Paulo. E ela fez isso através da ampliação das suas atividades de suporte. Foram credenciadas novas clínicas odontológicas, médicas, com preços mais acessíveis do que os praticados no mercado. Nós temos as nossas regionais estabelecidas em algumas regiões do estado de São Paulo, onde temos farmácias com a disponibilização de medicamentos com preços mais acessíveis no mercado. Nós intensificamos a campanha da vacinação com a disponibilização de mais de 40 mil doses para a vacinação da H1N1 em favor da advocacia e dos seus dependentes, com preços que corresponderam a 1/3 daqueles que estavam sendo praticados no mercado. Nós tivemos também um incremento dos 11 benefícios que regularmente a Caixa já disponibilizava à advocacia. Para que se tenha uma ideia, professor Fernando Passos, no ano anterior, 2019, foram empregados recursos da ordem de 4,5 milhões de reais em favor desses 11 benefícios, que vão de R$ 600 até, em situações excepcionais, a R$ 6.000. O acesso a esses benefícios tem regras próprias, que estão disponibilizadas no site da CAASP, e dependem, às vezes, de muitas práticas burocráticas que são previstas nos regulamentos, como a realização de diligências por assistentes sociais. Como imaginávamos essa dificuldade econômica da advocacia, para incrementar esse suporte orçamentário, houve um empenho de esforços para que nós aumentássemos isso em 40%. Neste ano de 2020, nós praticaremos um orçamento de R$ 6.800.000, muito superior ao ano passado, para dar suporte a esses 11 benefícios. Foi criado um novo benefício, um benefício chamado benefício alimentar temporário, cujo caráter é humanitário. Nós verificamos que parcela significativa da advocacia sofria dificuldades para ter acesso à alimentação, por conta da paralisação das suas atividades. Portanto, desburocratizamos, criamos um benefício acreditando na fé da advocacia. Durante muito tempo, houve uma série de solicitações para que a própria lei federal reconhecesse o advogado na fé do seu grau, autenticando documentos na prática do seu exercício profissional. Claro. E assim desburocratizamos esse benefício. Nós exigimos apenas a comprovação de advogado, a sua declaração de carência, para que ele possa ter acesso a um benefício que lhe permitirá
o acesso a uma quantia em dinheiro para a compra de uma cesta básica. Nós recebemos do Conselho Federal a quantia de R$ 1.200.000. Por esforços próprios, a CAASP e a OAB São Paulo agregaram outros R$ 2.400.000. Criamos um fundo de R$ 3.600.000 para atender até 36 mil solicitações. No início, existiram algumas críticas dando conta do pequeno valor deste benefício. Nós compreendemos as críticas, vivemos um momento que é um momento de muita angústia, de muita dificuldade, mas era necessário que uma ação fosse feita em favor de uma advocacia que entendíamos estar necessitada. Com apenas um mês da colocação desse benefício alimentar humanitário à disposição da advocacia, nós já tivemos quase 20 mil requerimentos. O que, por um lado, nos entristece, por saber das dificuldades que o número significativo estão a enfrentar, mas nos conforta em saber que foi uma ação importante para dar suporte à advocacia. Não, e esse tipo de demanda é para quem realmente precisa muito, né, presidente? Então, os outros devem evitar, né, pedir, se não estão nesse grau de necessidade absoluta, né, e permitir que esses recursos fiquem com quem efetivamente precise, né? E a CAASP e a OAB São Paulo também já se reuniram para pensar na criação de um novo benefício, um benefício também humanitário, em favor da advocacia carente, mas daqueles especificamente que estejam sofrendo com o coronavírus, de estarem diagnosticados com isso. Então, ainda estamos em um processo de estudo, tentaremos fazer isso de uma maneira expedita, mais rápida, com a alocação de um valor orçamentário para isso, tudo como forma de darmos suporte aí às pessoas que estão a enfrentar muita dificuldade no âmbito da nossa profissão. Muito bem. Presidente, o senhor sabe que vários atos estão sendo flexibilizados, porque tanto atos processuais, como a forma de atuar na advocacia, como direitos trabalhistas, né? O Supremo já julgou constitucional essa excepcionalidade, não é? Por causa para a manutenção de empregos, né? Então, está havendo uma certa alteração da jurisprudência em várias cláusulas que imaginávamos antigamente que fossem cláusulas pétreas e continuarão sendo, mas não para este momento, né? Preocupa muito, os advogados têm muita preocupação e alguns não entendem a nossa preocupação, né? Com a questão das videoconferências, das audiências de instrução, por exemplo, na vara do trabalho, instrução por conferência, etc. E eu sempre fui, sabe, presidente, muito favorável. Até o inquérito para a inquirição de testemunhas, muitas vezes, na questão criminal, por causa daquelas despesas todas, né? Os criminalistas ficam doentes com a gente quando a gente defende esta possibilidade flexibilizatória. Mas agora ela se estendeu de uma forma muito grande, né? Vossa Excelência tem visto muito prejuízo para a advocacia. Eu sei que a OAB São Paulo está já, inclusive, reclamou no CNJ contra o TR nosso aqui, o 15, né? O Tribunal do Trabalho. Então, quais são, para que todos entendam, os reais malefícios, ou não malefícios, né? Mas os prejuízos que isso possa causar para o direito em si? Porque a nossa luta não é para nós, né? O advogado não luta para si, ele luta pelo direito, é pelo outro, né? Quando a gente reclama, é pelo bem do outro, da sociedade, né? Antes de entrarmos na questão do Estado Democrático de Direito, tá bem? Mais essas questões específicas. Claro, professor. O professor tem razão que é uma questão complexa, né? Notadamente neste momento de exceção, que precisamos encontrar mecanismos para a continuidade das atividades do Poder Judiciário, ao mesmo tempo levando adiante as solicitações que os cidadãos fazem e protegendo a saúde de todos.
Ocorre que o grande preocupador, a grande questão que preocupa, né, preocupante nesta circunstância, é aquela que envolve o sistema de produção de provas. Nós temos as regras de proteção à ampla defesa e o contraditório, o estabelecimento de uma ordem de produção de prova, o estabelecimento de regras processuais para dar conta da proteção do sistema de produção de provas, para evitar que haja influência externa indevida. Por isso, é que temos sustentado que, neste momento de exceção, nós precisamos tomar muito cuidado com a tentativa do poder público de repassar a responsabilidade que é dele, Estado, para o particular e para a advocacia. Nós precisamos entender que os instrumentos tecnológicos, e esse é o primeiro passo, devem ser utilizados como instrumentos de inclusão e não de exclusão. Nós não precisamos fazer sequer comparação entre cidades diferentes. Em cada um dos 645 municípios do estado de São Paulo, existem diferenças econômicas abissais no contexto da população. Mais da metade da população nem sequer tem acesso à internet. E outra grande parcela que tem acesso à internet não dispõe de um sinal que lhe permita participar destes atos processuais. E também temos um grande contingente de pessoas que não têm equipamentos que lhe permitam ter acesso a isso. Por isso temos dito que, sob pena de elitização do acesso à justiça, como a justiça deve funcionar em favor do maior número de pessoas, nós precisamos utilizar estes instrumentos como mecanismos de inclusão. A OAB São Paulo defende a realização das audiências de conciliação como vetores importantes para a resolução de conflitos, com a presença obrigatória dos advogados das partes, que vão permitir com que nenhum prejuízo processual ocorra. Também defendemos a participação da realização da audiência que implica em produção de provas, uma audiência de instrução, que conte com a anuência expressa das partes. Há um ditado popular, um adágio, que diz que onde há concórdia, não devemos nós estabelecer a discórdia. Se os técnicos analisaram a situação concreta e anuíram com a realização de uma audiência de instrução para a produção de provas, é porque eles entenderam e tomaram as precauções para a proteção dos direitos dos cidadãos. O que discordamos é a tentativa de impor a realização de uma audiência de instrução, pretendendo que o advogado tenha a responsabilidade, às vezes, do deslocamento da testemunha da parte para o seu escritório. A mesma razão que há na proteção dos magistrados, dos serventuários, quanto à sua saúde, também tem a razão da proteção dos advogados, das partes e das testemunhas. Por isso temos defendido que este é um ato que tem que ser um ato colaborativo e não imposto. Nós não podemos impor neste momento, até porque entendemos, professor Fernando Passo, que nem mesmo há suporte na legislação processual para que isso aconteça. Quando o nosso Código de Processo fala nas audiências por videoconferência, ele está partindo da premissa da realização da audiência com o deslocamento de pessoas que estarão fisicamente presentes em espaços públicos, onde haverá uma autoridade que exercerá a vigilância para a proteção da prova. Como no caso criminal, principalmente. De fato, nós compreendemos que a pauta da designação da audiência é competência do Poder Judiciário, mas há uma diferença, porque a lei processual reconhece essa legitimidade e competência da pauta quando as audiências são designadas nos espaços públicos. O Poder Judiciário não tem autorização na lei para impor uma audiência para ser realizada na casa das pessoas, nos escritórios dos advogados. Por isso, nós não podemos impor neste momento, sob pena de
desproteger a todos os cidadãos, fragilizar o sistema de produção de prova. Eu acho que o maior problema está no sistema de produção de prova, né? Porque sempre nós tivemos, uma testemunha não pode saber o que a outra disse, não tem controle possível hoje pelo sistema, né? Mas então a nossa divergência da OAB está nesse ponto. Nas outras audiências, não. Não tem problema nenhum. Para que se tenha uma ideia, queria também destacar, professor Fernando Passos, que nós apresentamos 2 pedidos de providência. Um em relação a uma normativa do Tribunal de Justiça de São Paulo e outro em relação a uma normativa do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é neste ponto, dizer que se respeitem as resoluções do próprio CNJ, 312, 313 e 314, que não permitem o repasse para a advocacia ou para os particulares da responsabilidade que é do poder público, que define que, nesse momento, para a prática de atos, precisam ser consideradas as informações prestadas pela advocacia, destacando a impossibilidade de acesso às partes, às testemunhas, de uso de equipamentos, e que, portanto, nós precisamos compreender que o momento é de exceção. Entendemos que o mecanismo tecnológico veio para ficar, que as novas tecnologias não devem ser utilizadas para substituir a figura humana, mas sim para auxiliá-la no desempenho da sua função. Mas nós não podemos fazer atropelos. Não, tá Por certo, isso, presidente. precisamos ter regras processuais e é preciso até que os alunos compreendam por que as regras processuais são rígidas. Porque nós precisamos estabelecer regras para o cumprimento de toda a coletividade. As regras não podem ser colocadas ao sabor de nenhuma conveniência. Por isso, a rigidez da proteção do sistema de provas. Por exemplo, presidente, ficou bem claro para mim, acho que para os nossos alunos também e colegas advogados. Agora, no caso das varas do trabalho, que se utiliza a audiência una apenas, para que não fiquem sem pauta nenhuma, não é? Ou essa pauta vai ser muito protelada, os juízes poderiam tentar, então, as audiências de conciliação, porque muitos processos podem ser resolvidos sem a presença agora das testemunhas. Se não houver conciliação, aí sim vai designar com uma pauta mais extensa, né? Perfeitamente. Nesse ponto, é preciso destacar que a nossa comissão de relacionamento com o TRT-15, presidida, que foi até a última sexta-feira pelo querido Paulo Bernardi, que é o nosso presidente da nossa subseção de Matão, que está licenciado no momento, um dos apontamentos desta comissão foi que nós não precisávamos fazer qualquer revolução ou tirar todas as audiências da pauta. Apenas bastava manter as audiências, transformando em audiências de conciliação, para permitir com que atos fossem praticados. Ocorre que a imposição da produção de prova implica em prejuízo quando nós não temos a concordância dos participantes do processo. Não, está claro. Presidente, e na questão de sustentação oral e também entrega de memoriais por videoconferência, etc., né? A OAB tem alguma reclamação quanto a isso? Ou está cumprindo, está aceitando? Como que está isso hoje? Hoje as normativas, professor Fernando Passos, foram criadas no sentido de permitir e assegurar o pleno exercício da advocacia em proteção do cidadão, permitindo a entrega de memoriais, despachar com os juízes, com os desembargadores, a realização de sustentação oral nas sessões de julgamentos telepresenciais. Mas o que estamos a observar na prática é que ainda falta uma necessária compreensão e adaptação. É preciso que todos os integrantes do Poder Judiciário tenham consciência e sensibilidade para o uso desse facilitador, que é um facilitador importante para ajudá-los a decidir uma causa. É preciso que as atividades dos tribunais
possam ser impulsionadas, permitindo a realização das sustentações orais em todas as câmaras de julgamento. E as normativas, portanto, existem e concordamos com elas. O que estamos a pedir e a solicitar aos tribunais é que isso seja colocado em funcionamento e em operação, e que haja uma determinação clara, como as normativas prevêem, uma ação das corregedorias para destacar a necessidade dos magistrados cumprirem esta orientação que é da recepção e do cumprimento de todas as normas estabelecidas. Agora, E onde temos tem havido, está convicção indo bem. que isso será feito. Pois não? Desculpa ter cortado. Mas onde tem havido, a sustentação oral está indo bem, né, presidente? Eu fiz uma agora com o Tribunal do Acre. E o Tribunal de Justiça lá, e olha, foi muito bom, muito boa, e eu percebi que eles estavam atentos, etc. E foi muito boa. A minha experiência foi boa, mas foi uma, né? Quer dizer, a diversidade nacional. As experiências são muito exitosas e importantes. O que hoje existe é que nós não temos ainda a adoção por todas as câmaras de julgamento dos tribunais deste procedimento. O que tem acontecido é um represamento. Eles solicitam, cumprem a normativa interna de ouvir a advocacia, as partes, né, através de um despacho, se elas concordam com o julgamento virtual ou se pretendem fazer sustentação oral. Quando assinala a necessidade de sustentação oral, nós temos observado um represamento, porque ainda não são todas as câmaras que estão a realizar sessões de julgamento com a previsão da sustentação oral telepresencial. Que seria uma solução maravilhosa para nós, pelo menos por esse momento. E aí já vem a minha outra pergunta. O que será do futuro da advocacia com essas inovações tecnológicas, né? Eu nem falo de inteligência artificial para julgamento, porque isso é uma excrescência jurídica, obviamente, né? Nunca vai se pressupor o direito de existir a decisão do ser humano, das nossas culturas, das nossas ambições, das nossas emoções, né? Do nosso bem-estar. Nunca um robô vai substituir isso. Eu falo mesmo dessas novas ferramentas digitais, né? Por exemplo, como essas, para os advogados que não residem nas capitais, né? Poderá haver julgamentos com todas as sustentações orais e acompanhamentos pelos meios eletrônicos, para facilitar, evitar viagem, evitar tantos desgastes, né? O senhor acha que isso vai ficar, nós passaremos por essas transformações, ou, passada a pandemia, voltaremos ao sistema tradicional? O que estamos a defender, professor Fernando Passos, é que, passado o momento pandêmico, nós precisamos ter uma retomada do sistema convencional, sob pena de nós elitizarmos o acesso à justiça. Nós precisamos ter esses instrumentos tecnológicos como instrumentos de inclusão. Observem o exemplo utilizado pelo professor Fernando Passos. Alguém, na cidade de Araraquara, pôde participar de um julgamento que foi realizado em outro estado. Essa descentralização é importante, facilita o acesso das pessoas à justiça. Mas nós precisamos compreender que mais da metade da população não tem esse acesso. E nós não podemos limitar o acesso das pessoas carentes ao sistema de justiça. Por isso, entendemos que as tecnologias vieram para ficar como instrumentos de auxílio. É preciso estabelecer uma diferença entre metodização e mecanização. Estabelecer métodos para a melhor distribuição da justiça, para que nós tenhamos uma prestação mais rápida e menos demorada. Isto é legítimo. E as tecnologias nos ajudam a isso. Mas mecanizar isto através de inteligência artificial, com a tentativa de substituir pessoas no seu ato de sentir, de praticar o direito, isso nós não podemos admitir. Claro. Por isso é que defendemos as tecnologias,
como instrumentos de auxílio à advocacia. Estamos a qualificar a toda a advocacia, com nossa Escola Superior de Advocacia, a Comissão de Cultura e Eventos, onde se envolve as 243 subseções, estão a realizar cursos da utilização desses instrumentos. No estado de São Paulo, nós temos o PJE, nós temos o ESAGE, nós temos ferramentas e programas diferentes para ter acesso às teleaudiências, à realização dos atos telepresenciais, e precisamos qualificar a advocacia. Estamos a fazer isso através de cursos gratuitos que chegam aos escritórios, às casas dos advogados. Mas penso que a ponderação do professor foi fundamental. Nós não podemos admitir inteligência artificial como substitutivo de pessoas. Claro. Por isso, metodizar é importante para melhorar, mecanizar jamais, porque estamos a falar das atividades que requerem a figura humana como essência da prestação das nossas atividades. Muito bem, porque, veja, eu sempre tive muita dificuldade na mudança do processo eletrônico, né? Porque, para mim, o processo, eu precisava ver o papel, a prova, e eu achava que o juiz também teria a mesma dificuldade. Eu tinha isso muito claro naquele primeiro momento, principalmente na colheita das provas, né? Mas me parece que eu estava errado. Eu não sei se há pesquisa já, eu sei, deve ter muita gente estudando isso nas pós-graduações, etc. Eu não sei se há pesquisa, se a prestação jurisdicional melhorou com o processo eletrônico, não só em rapidez, quero dizer em resultado. Se o juiz conseguiu, se as partes conseguiram verificar no dispositivo eletrônico aquilo que se fazia no papel, né? Eu tenho a impressão que não houve, hoje já, não houve um abrandamento da prestação jurisdicional. O senhor tem já uma posição, o OAB tem uma posição sobre isso? De fato, os dados ainda são muito recentes. O Conselho Nacional de Justiça tem procurado estabelecer algumas estatísticas, mensurações, verificações, para nós conseguirmos aferir esta eficiência da prestação jurisdicional. Mas o que podemos destacar desde logo, que o processo eletrônico foi bem-vindo. A advocacia conseguiu operacionalizar isto muito bem, as partes conseguiram se adaptar às necessidades e, portanto, acho que a experiência é exitosa. Nós ainda não temos 100% dos processos de maneira eletrônica, existem um volume ainda significativo, que tem variação de estados, conforme a localidade do Brasil, de muitos processos físicos. Então, a advocacia, a visão da OAB São Paulo é que o processo eletrônico ajudou, mas nós não podemos ter um atropelo. Eu, como advogado caipira que sou, professor Fernando Passos, da cidade de Bauru, costumo dizer que não se pode colocar o carro na frente dos bois. Cada coisa deve vir ao seu tempo, no modo e tempo devido. Sem a qualificação, a preparação, nada dará certo. Por isso é preciso a metodização, não a simples mecanização e imposição das coisas. A experiência do processo eletrônico é exitosa, as audiências com o uso das novas tecnologias podem ser exitosas se utilizadas com respaldo na lei, com previsão de lei federal clara sobre a forma como se dará a realização dela, para evitar com que cada juiz realize o ato da forma que bem entenda. A regra processual, ela precisa ser única e rígida para todos, para que todos sejam protegidos. A não ser que haja aquela negociação que hoje se permite. Perfeito. A negociação está dentro, inclusive dentro do Código de Processo Civil, não é? Mas de acordo, como disse Vossa Excelência, tem que haver o acordo, não é? É o chamado negócio processual, negócio que processual. Estamos a justamente defender quando dizemos a todos que, se houver concordância das partes,
o ato pode ser realizado, Claro. porque não há prejuízo e tem previsão na lei federal. Claro. O problema estará na imposição. Claro. Presidente, a professora, advogada, militante e professora Orionilda de Souza, de São José do Rio Preto, ela nos pergunta como garantir as prerrogativas diante dessa afronta num caso de audiência telepresencial que uma das partes não vai concordar. Se o tribunal insistir na audiência, o que devemos fazer? Eu peço a todos os colegas advogados que levem este assunto aos nossos órgãos de prerrogativas. Nós temos hoje em todo o estado de São Paulo 14 regionais de prerrogativas, que é uma forma que descentralizamos para atender a advocacia, porque estes atos podem ser levados à corregedoria para a correção dos equívocos que tenham sido cometidos, como também podemos levar ao conhecimento do próprio CNJ. O que estamos a fazer de uma maneira coletiva agora, através desses 2 pedidos de providências que foram materializados pela OAB São Paulo, em conjunto com todo o sistema, com a CASP, com as subseções, em relação a 2 normativas, uma do Tribunal de Justiça e outra em relação ao TRT da 15ª Região. Quero destacar que o nosso sistema de prerrogativas está atento a isso. O trabalho que o doutor Alexandre Guzuco, que é paulista, hoje preside a Comissão Nacional de Prerrogativas, e o trabalho dos conselheiros Leandro Sarcedo e Ana Carolina, que são os nossos presidente e vice-presidente da Comissão Estadual, têm dado muita atenção para essas circunstâncias. Presidente, então, num caso concreto, vamos imaginar, como eu não estou acompanhando o dia a dia dessa questão, vamos imaginar que o tribunal mantenha a audiência de instrução telepresencial sem essa garantia da oralidade e os outros princípios todos da questão testemunhal, como da produção de prova, como Vossa Excelência bem apontou. A parte, o advogado deve ter aquele receio. Se eu não comparecer, poderá haver uma revelia, um prejuízo muito grande. Ao mesmo tempo, é ilegal, vamos chamar assim, né? Vamos entrar nesse ato da ilegalidade, mesmo tendo um provimento. O que devemos fazer nesta hora, pontualmente? Então, o que temos orientado é que é importante que a advocacia haja do ponto de vista processual também. É preciso que os advogados avaliem as regras processuais para apresentar o recurso correspondente. Se é o caso de um agravo de instrumento, se é o caso de um mandado de segurança, mas sem prejuízo deste ato, no caso concreto, para evitar a ocorrência de preclusões, é preciso também, simultaneamente, noticiar esta ocorrência para a OAB. Para que se tenha uma ideia, professor Fernando Passos, nesse momento, nós criamos um mecanismo tecnológico chamado Radar OAB São Paulo, onde toda a advocacia pode trazer ao conhecimento da ordem os fatos que possam implicar na necessidade de uma atuação da nossa instituição. É um mecanismo para recepção de críticas, é um mecanismo para recepção de informações, e tivemos a coragem de apresentá-lo porque entendemos, no ambiente desta gestão, que nós precisamos ser transparentes, descentralizados e meritocráticos. Nós precisamos assimilar a crítica e aprender com ela. Claro. E esse mecanismo é um mecanismo que está à disposição de toda a advocacia do Estado de São Paulo. Eu já havia anotado aqui, já estava escrito para elogiar o radar, que eu achei uma experiência fascinante. E o importante é isso, se um colega tiver problema, o setor de prerrogativas, vamos chamar assim, vai auxiliar esse colega na melhor busca possível, né? Tá ótimo. Sim. Presidente, há algumas perguntas aqui ainda, como nós já estamos nos adiantando. O Júnior Fernandes, nosso colega, ele pergunta se o benefício de auxílio financeiro e cesta básica são para todas as caixas de assistência, casas, eu acho. Sim, né? Isso é pelo site que você busca. É pelo site, a abrangência do Estado todo. Do Estado todo. É só acessar junto ao site da CASP que encontrará todas as informações. As únicas exigências são
a condição de advogado, inscrito na OAB São Paulo, e a declaração de carência sob as penas da lei. Ah, tá ótimo. Presidente, a doutora Rosângela também faz uma pergunta muito interessante, mas eu preciso ler com mais calma para poder reproduzi-la. Enquanto isso, eu queria que Vossa Excelência dissesse sobre um problema essencial da advocacia, no meu entendimento. Como bem posto no início, a OAB ainda é, na sociedade civil, a entidade, vamos chamar assim, a instituição mais respeitada do Brasil, né? Os brasileiros veem na OAB uma segurança, né, da defesa dos seus direitos, do Estado democrático de direito, acima de tudo. Mas, neste bojo, tem havido uma discussão que no Paraná, o Conselho Seccional já está para votar, eu conversei até com o relator do processo, de que a OAB precisa enfrentar um processo de eleição direta para a OAB Nacional. Nós sempre fomos muito reticentes a esse processo de eleição direta para a OAB Nacional, por causa das desproporções dos estados, etc. Mas eu refleti muito sobre isso, sabe, presidente? Nós também temos desproporção entre capital e interior, e Vossa Excelência é do interior. E nós já tivemos outros presidentes do interior, outros presidentes da capital, etc. Apesar que presidente do interior mesmo, que militante do interior que eu me lembro, eu acho que o Vossa Excelência é o primeiro, se não me engano. Mas eu nunca vi essa distorção. Eu acho que nós não podemos ter medo da eleição direta para a OAB Nacional, porque legitima ainda mais a OAB, né? Veja o caso de Vossa Excelência. Hoje, ainda há um certo problema só de quem disputou, as políticas próprias, que são normais, né? O grupo daqui, de lá. Mas todos nós sempre reconhecemos o vencedor como nosso presidente da OAB e seguimos. A OAB é uma só, né? Vossa Excelência tem essa ideia também, como a minha, ou diverge dela? O Conselho aqui em São Paulo pode propugnar por esta menção para alteração da lei, para que nós tenhamos eleição direta ou não? De fato, professor Fernando Passos, há uma compreensão dentro do sistema da ordem da importância de repensarmos o sistema de eleição no âmbito do Conselho Federal. E nesse ponto, quero destacar que não há resistência nem mesmo no âmbito do Conselho Federal. O presidente Felipe Santa Cruz também é um entusiasta da eleição direta para o Conselho Federal. Ocorre que essa discussão ela precisa ser realizada compreendendo o sistema da ordem, ouvindo as seccionais e trabalhando com a premissa das representações. Ela precisa, sem dúvida alguma, de uma deliberação do Congresso Nacional, porque precisamos promover uma alteração da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, mas penso que hoje, no sistema OAB, há uma prevalência muito clara da compreensão de todos que é importante caminharmos para que haja uma eleição direta também para o Conselho Federal. E essa discussão está sendo realizada. O Conselho Federal está se debruçando sobre ela, ouvindo as seccionais, para que nós tenhamos o oferecimento no momento e no modo adequado ao Congresso Nacional, pelas mãos, evidentemente, de um parlamentar, uma alternativa que também não contamine a nossa instituição com os arroubos peculiares às eleições político-partidárias. Claro. O professor Fernando Passos alertou a nós todos sobre um detalhe. O sistema ordem sempre conviveu com uma clara premissa. Nós temos, às vezes, aquilo que chamamos de adversários pontuais. Suplantado o momento das eleições, todos se unem em prol de um objetivo comum. E não é isso que comumente observamos no ambiente do sistema eleitoral convencional. E é esta preocupação que temos que ter para a nossa instituição no ambiente nacional. Por isso,
que a discussão está sendo feita sem qualquer resistência dentro do sistema de ordem. A necessidade é apenas de criarmos uma regra muito clara, que permita à advocacia, e somos defensores disso, que permita à advocacia também votar naquele que entenda que seja a melhor pessoa para ser o nosso representante nacional. Mas é preciso estabelecer critérios de proporcionalidade no ambiente deste Conselho Federal para possibilitar a visão nacional da advocacia. Pode ser, por exemplo, presidente, por eleições por chapas, né, que as chapas se coloquem para não impessoalizar. Claro que o presidente sempre se impessoaliza, né, mas que dentro dessas chapas, obrigatoriamente, tenha regras de representatividade nacional. Eu acho que isso pode ser muito bem resolvido. Bom, boa sorte e espero que a OAB São Paulo lidere o Brasil nessa democratização interna também tão necessária, né? Mas agora eu entendi a pergunta da Rosângela. A Rosângela é uma excelente advogada aqui de Araraquara, a Rosângela Gomes, mas é que a pergunta fala de uma resolução. Vários juízes não estão respeitando o parágrafo 3º do artigo 3º da resolução 314/2020. Essa resolução, ela fala dos prazos judiciais e administrativos, etc., que tramitam em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados sem qualquer tipo de escalonamento a partir de 4 de maio, sendo vedada a designação de atos presenciais, né? E ela fala que o parágrafo 3º não está sendo seguido. Vossa Excelência tem esse conhecimento já, ou o senhor quer que eu encaminho depois a questão? Sim, de fato, professor Fernando, e agradecemos a contribuição da Rosângela, na verdade, este é o fundamento das nossas postulações que já materializamos no CNJ. Nós estamos a destacar que há um desrespeito a esta regra do parágrafo 3º do artigo 3º, né, da Resolução 313, por parte de um regramento, de uma normativa, tanto do Tribunal de Justiça quanto do TRT da 15ª Região. Estamos a aguardar a manifestação do CNJ. O que queremos é que sejam respeitadas essas regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Muito bem. Outra coisa, o doutor Márcio Aleixo, nosso querido advogado, ele pergunta se algum juiz ou tribunal não atender esse nosso reclamo, se nós estaríamos diante da aplicação da lei do abuso de autoridade, por exemplo, nesse caso. Precisamos analisar a situação concreto, né? Para observar se há um abuso ou se estamos apenas diante de uma decisão com entendimento sobre a matéria. Por isso é que nós estamos a recomendar a importância da apresentação do recurso contra determinada decisão, para que não se opere a preclusão, para que nós tenhamos uma proteção das partes, que é o papel que a advocacia está a exercer. Muito bem. Presidente, quais as recomendações da OAB também para a utilização das mídias sociais por advogados e escritórios, né, na questão do Tribunal de Ética, na questão da ética? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu tenho feito essas lives com o professor Fernando Passos. Eu sou professor da universidade e tenho feito com o professor. Eu nunca coloquei, porque é um entendimento meu, pessoal, posso até estar errado, como patrocinador da live, o meu escritório de advocacia. Nunca coloquei, a minha universidade onde eu sou professor, né? Eu vi uma live, eu vi umas 2 ou 3, em que o escritório de advocacia legitimamente tinha lá seu logo no escritório de advocacia, porque eram seus sócios que estavam fazendo aquela live, né? Ou live ou outro tipo aí de estrutura eletrônica, pelo Zoom, por outro, né? Há algum impedimento da logo do escritório constar da divulgação dessas lives e desses outros meios eletrônicos? Nós temos regras no nosso sistema de ética e disciplina a estabelecer uma diferença muito clara entre publicidade e propaganda. A publicidade é permitida, a propaganda não. Pelo fundamento de que a advocacia não pode ser encarada sobre a ótica da mercantilização.
O exercício da advocacia tem previsão constitucional, é uma atividade essencial e que, portanto, deve ser cercada de muitas cautelas, notadamente sob o ponto do sigilo. E nós não podemos encarar a advocacia como um produto ou um serviço mercantil. Não se trata de estabelecer a premissa do menor preço, mas sim se trata de estabelecer a premissa da defesa do direito de pessoas. Por isso é que a ordem pune ao nosso sistema de ética a tentativa de propaganda para mercantilizar o exercício da advocacia. A publicidade moderada, ela é possível. Existem regras que estabelecem esta possibilidade. Ocorre que vivemos um momento do uso das novas tecnologias. Por isso é que o Conselho Federal, sob o impulsionamento determinado pelo presidente Felipe Santa Cruz, e que hoje é levado adiante pelo Corregedor Nacional, secretário adjunto, Dr. Ari Raguiante, ele tem ouvido todas as seccionais, realizado audiências públicas para coletar informações, porque nós precisamos de um novo ato a regulamentar o uso dessas mídias eletrônicas. Será fundamental. Será fundamental. Então, nós ainda não temos, né? O que tem que ser feito agora é a cautela, a moderação. A cautela, mas o Tribunal de Ética e Disciplina tem analisado caso a caso. Há um trabalho muito importante desenvolvido no Estado de São Paulo, pelo nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Dr. Carlos Kaufmann, né, com o suporte evidente dos corregedores, Sidney Alzídio Pinto, João Zola, que nesse circuito do Tribunal de Ética tem feito o quê? Orientação. Muitos cards têm sido encaminhados à advocacia para destacar o que é possível, o que não é possível, porque nós vamos agir com exemplo. Nós vamos dar o exemplo a toda a coletividade. A advocacia não é uma profissão mercantil. A advocacia precisa se cercar de seriedade, de sobriedade, para que nós mantenhamos o nosso papel social. E, por isso, o zelo pela ética é fundamental. São muitos os colegas que atuam nesse sistema. Por isso, quero destacar, nesta região importante, nós temos a presidente Márcia Yamada, do nosso Tribunal de Ética, nós temos a querida Renata Bernardi, que dá estrutura no ambiente das nossas prerrogativas profissionais, nós temos o nosso conselheiro Paulo Malara, nós temos os nossos dirigentes da subseção, o presidente Tiago, a vice-presidente Clara, nós temos o Lincoln, nós temos o Rodrigo, nós temos o Felipe, todos os diretores que vão estar atentos a essas circunstâncias e a advocacia precisa se socorrer das orientações desses colegas. Muito bem, presidente. Eu queria agradecer muitíssimo essa live. Infelizmente, terminou o nosso prazo, né? E se fosse o programa do Jô Soares e tivesse aqui a plateia, todos iriam reclamar por já estar terminando. Mas eu queria dizer que, sobre as nossas próximas duas lives, na quinta-feira agora, eu farei com o professor Fábio Lhoa, né, que é a nossa grande expressão de direito comercial no Brasil, só que o horário vai ser diferente, às 20h30. E na segunda-feira, uma live que vai agradar muito, eu tenho certeza, a Vossa Excelência, que será uma live com o meu querido professor Tourinho Filho, porque ele é o professor aqui da Uniara há quase 40 anos, mais de 40 anos, perdão, e ele é o professor titular de processo penal da Uniara e vai ser a live às 17h30. E hoje falei bastante com ele sobre isso. Ele mandou um forte abraço para o senhor. Já me disse que esteve lá com o senhor, já me contou toda a história. E vai ser uma grande homenagem ao professor Tourinho que nós pretendemos fazer nesta live. Professor, doutor Caio, muito obrigado por tudo. Eu é que agradeço. Uma homenagem importante não só ao professor Tourinho, mas a esta universidade, a Uniara, que neste ano completa 50 anos, né, dessa existência, e quero parabenizar e agradecer. Parabéns, professor Fernando Passos, pelo trabalho e muito obrigado pela oportunidade. Muito grande obrigado, abraço, sempre à disposição de todos. Obrigado, presidente. Boa sorte e bom trabalho.